Bom dia, pessoal. Bom dia. São 7 horas da manhã, hoje é dia 30 de julho de 2025. Vamos sair da cama. Frio que dói aqui no Sudeste e também no Sul, né? A frente fria que chegou abrindo o tempo, porque até ontem eram dias nublados, mas agora não. Agora é aquele frio, né? Que se segue a frente fria. E frio pra caramba, porque hoje de manhã estava 7 graus aqui em São Paulo. Deu até vontade de ficar na cama, viu? Um pouco mais de preguiça e vocês não iam ter o Desperta de hoje, porque de que deu vontade, deu. Tava uma delícia embaixo dos cobertores. E tá mais frio ainda em Curitiba, né? Temperatura beirando aí quase o 0 grau, chegando a 3 graus Celsius em algumas partes do país, regiões de Serra, Serra da Mantiqueira, região de Campos do Jordão, Monte Verde, Camanducaia. O pessoal todo lá curtindo a friaca, né, que persiste ao longo do dia de hoje. Hoje vai ser um dia de céu claro, diferentemente de ontem, né? Eu vou começar o programa de hoje, diferentemente do que eu faço todos os dias, a gente começa aqui com a meteorologia, mas eu vou hoje começar falando de um outro evento, não tem nada a ver com o clima, foi um terremoto que aconteceu na Rússia e que gerou consequências no Havaí e também no Japão, com um tsunami que chegou a ter ondas de 3 metros de altura. Esse terremoto aconteceu ontem à noite, por volta de 10 horas, entre 10 e 11 horas da noite, e já chegou até as praias do Japão e também da Rússia, né? Provocando danos, mas não há informações ainda de feridos, tá? Vamos ver aqui, vou começar aqui, depois eu falo dos destaques de hoje, mas eu quero mostrar para vocês aqui na capa do New York Times um vídeo que já chegou ali mostrando como é que foi a passagem desse tsunami, né? Foi um fenômeno respeitável, assim, embora tenha tido uma dimensão menor do que aquele que assustou o mundo alguns anos atrás, que aconteceu lá no Japão, né? E que provocou danos à usina nuclear de Fukushima. Né? Vocês estão vendo aqui na capa do New York Times, olha só, Severo Kurslik na Rússia, opa, caiu o site do New York Times aqui, deixa eu reaver aqui a conexão. Eu já mostro para vocês, tá bom? Tá aqui, olha. Houve alerta de tsunami até mesmo na costa americana, tá? Na Califórnia, não foi apenas no estado do Havaí. Vocês podem ver aqui uma fotografia do amanhecer ou do anoitecer, né? Em Ocean Beach, lá em São Francisco. O mar estava tranquilinho, mas houve o alerta aí. O que diz aqui a matéria do New York Times? O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tsunami atualizado na terça-feira para um trecho de 160 quilômetros no litoral norte da Califórnia, entre Cabo Mendocino e a fronteira com o Oregon, depois que um raro terremoto de magnitude 8,8 atingiu a costa leste da Rússia. Eu abri aqui um site especializado nesse tipo de evento, e está aqui, né, a anotação é de uma magnitude de 8 graus na escala Richter, né? Esse aqui é o ponto exato onde aconteceu o terremoto, e as ondas lentamente foram se espalhando até atingir as costas da Rússia e do Japão, que ficam bastante distantes desse local. Ao longo do programa a gente vai atualizando informações, mas eu digo para vocês o seguinte, que foi o pior terremoto desde 2011, tá? Que o mundo assistiu, né? Parece, de acordo com as primeiras informações, que não há vítimas anotadas ainda. Vamos aguardar as informações ao longo do dia, né? E por falar em tsunami, aqui no Brasil nós temos a expectativa do tsunami que vai acontecer na sexta-feira se as tarifas decretadas pelo Trump para tirar Bolsonaro da cadeia não forem sobrestadas. Se não houver um adiamento dessa história toda, as nossas exportações passam a pagar 50% de imposto para entrar em território americano. E isso tem feito com que uma grande mobilização internacional aconteça, mas ainda sem nenhum sucesso, porque, ao que tudo indica, o presidente dos Estados Unidos, apesar de todas as censuras que vem recebendo no plano interno e também no plano externo, ele está muito persistente na ideia de aplicar essa punição para fazer com que o Brasil, que ele acha que é uma república mesmo de bananas, né, force aí o seu poder judiciário, porque o executivo, no caso o governo Lula, force o poder judiciário a anistiar esse bandido chamado Jair Messias Bolsonaro, que usou e abusou das nossas instituições aqui com seu plano de golpe. O que não vai certamente acontecer e tem, inclusive, servido para fortalecer certas posições aqui no Brasil, né? Esse é o nosso, isso é que está no nosso foco hoje.
tarifaço. De um lado, essa movimentação antipatriótica, traiçoeira, do filho do Bolsonaro com Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, para que as empreitadas do governo e os interlocutores destacados pelo Brasil não tenham acesso às fontes americanas. Olha, ontem foi um dia marcado exatamente por isso. O Eduardo Bolsonaro ligou para 2 senadores do Partido Republicano que receberiam a comissão de 8 senadores brasileiros que está lá para explicar o que acontece de verdade aqui em relação ao processo do Bolsonaro, mas esses senadores não tiveram sucesso. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro está conseguindo bloquear os contatos brasileiros lá fora. Se isso não é uma ação de sabotagem da pátria, não sei o que seria. Né? Não sei o que seria. Falta esse sujeito, esse traidor da pátria, né? Esse lambe-botas dos Estados Unidos, de repente se alistar para uma campanha militar contra o Brasil. Absurdos, absurdos, né? Vamos para a previsão do tempo, então? Começando aqui o programa de hoje, mostrar o mapa do Brasil para vocês, está bonito. Vocês podem ver aí, olha, chuva só nessa fronteira mais ao norte e ao leste, depois nessa faixa que desce lá do sulzinho de Rondônia e chega até o litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo, né? Então, chuva só aqui, com declínio da temperatura anotado, inclusive para o centro-oeste, tá? Vocês podem ver aqui que sobre o sul de Goiás, região de Jataí, tem aqui um alerta de declínio da temperatura, chamando a atenção, inclusive, para a possibilidade de geadas nessa área do centro-oeste brasileiro, que é a área de Cerrado, né? Mas vamos começar aqui pelo sul, vou tirar esse alerta daqui, porque é aqui que está a maior consequência dessa frente fria, que já toma boa parte do território brasileiro. Olha, nós tivemos aqui na região de Erechim, no Rio Grande do Sul, alerta de geada essa madrugada e também alerta de geada aqui entre a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense e o sul do estado do Paraná, numa região muito extensa. E como eu disse, temperaturas que chegaram muito perto de 0 grau nessa madrugada, que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês terem uma ideia de como é que o pessoal está se virando com frio. Para variar, Curitiba é a capital mais fria do país, né? É a condição que ela ocupa durante todo esse inverno aqui. Só para matar a sua curiosidade, sabe a quanto chegaria aqui, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura nesta madrugada lá na capital dos paranaenses? Chegaria a 4 graus Celsius apenas. Mas já há informações de relógios na rua lá marcando uma temperatura menor ainda, 2 graus, 3 graus Celsius de temperatura, né? E o tempo lá, o tempo em Curitiba, tem poucas nuvens, vai ser um dia bonito, tem possibilidade sim de geada no entorno da capital do Paraná. Vamos ver aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, a temperatura mínima durante a madrugada foi de 10 graus Celsius, está melhor do que São Paulo, hein? E a máxima vai chegar a 18 graus Celsius, né? Por quê? Porque a massa de ar frio, que está empurrando essa frente fria em direção ao Oceano Atlântico, já está deixando o território do Rio Grande do Sul. Em Florianópolis, a temperatura foi de 11 da madrugada e irá até 16 graus Celsius durante o dia. E em Curitiba, como eu já falei, 4 graus Celsius, agora há pouco a temperatura está um pouco maior, mas ainda está muito baixa e vai chegar a 16 graus. Aqui em São Paulo, a mínima foi de 7, a máxima será de 19 e lá no Rio de Janeiro, ixi, o pessoal lá está reclamando da friaca, hein? Vai acordar hoje para o carioca sair da cama, hoje vai ser difícil. 13 graus Celsius com máxima de 23, portanto vai ser um dia entre frio e quente. E ontem, a ventania toda que aconteceu nas praias do sul até o sudeste acabou enchendo a Avenida Delfim Moreira, lá no Leblon, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, de areia da praia, porque o mar invadiu o calçadão e até agora ainda há interdições parciais do trânsito lá na Avenida Delfim Moreira e, portanto, o dia do carioca não vai ser fácil, principalmente quem mora na Zona Sul e tem que transitar entre a Zona Sul e a Zona Oeste, lá na Barra da Tijuca, né? Vamos ver a temperatura em Campo Grande? Campo Grande, mínima de 9 graus, máxima de 25 graus. Em Goiânia, a temperatura variando de 14 a 32, em Brasília de 13 a 29 graus. Em Cuiabá, 16 graus de mínima, o que mata a gente de frio lá, e 32 graus de máxima, que também não é um grande calor. Nós temos uma anotação aqui também, na região metropolitana de Salvador, de nuvens com névoa úmida, temperatura variando de 20 a 28 graus, não deve chover, mas deve ter cerração, tá bom? Condição que se estende até a capital de Sergipe, Aracaju,
que teve mínima de 21 e terá máxima de 29 graus. Essas são as informações do dia hoje para você no Brasil. De resto, não muda nada. Aqui na fronteira leste do Brasil, chuvas, né, que se estendem por todo o estado do Amazonas, descem pelo Pará até o estado do Mato Grosso e avançam pelo litoral do norte e do nordeste até São Luís do Maranhão, tá? Depois tudo tempo bom no Brasil. Então vai ser um dia lindo, um dia invernal. Quem mora aí no Centro-Oeste vai ter aquele pôr do sol maravilhoso, que me mata de saudade, que é a coisa mais bonita que existe no Centro-Oeste e no Cerrado é o pôr do sol maravilhoso do inverno, aquele pôr do sol avermelhado, né? Saudade dos meus tempos de Brasília. Vamos começar com o nosso noticiário, gente? São 7 horas e 11 minutos. Eu estou aqui com a primeira página do site do ICL para vocês e a notícia do dia. Carla Zambelli, aquela senhora, deputada federal, meio maluquinha, contratou um hacker para invadir o CNJ e forjar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. A brincadeira custou caro a ela, 10 anos de prisão. Mas ela não ficou esperando a sentença, ela se pirulitou para a Itália, chegou lá e ficou escondida alguns dias, mas um deputado italiano descobriu o endereço dela, denunciou a polícia e ontem Carla Zambelli foi presa. E foi presa dizendo que se entregou. Há controvérsias com relação a essa informação. Mas a notícia está aqui como destaque no portal do ICL, está aqui, a polícia italiana prende Carla Zambelli, foragida da justiça brasileira, e houve uma comemoração aqui no Brasil, né? Muita gente torcendo para que a Carla Zambelli começasse a pagar pelos desaforos que praticou quando desafiava abertamente aqui a nossa institucionalidade, né? Agora está lá, pianinho na Itália. E outra coisa, quer cumprir pena lá, tá? Se tiver que ficar preso, diz que quer ficar por lá mesmo. Ela tem razão nisso, tá? Eu vi aqui, fiz uma comparação entre o sistema prisional brasileiro e o sistema prisional italiano, e olha, é outro mundo. Apesar de que a Itália é considerada, pela bagunça das instituições de lá, uma espécie de posto avançado do Brasil, né? Muita corrupção, justiça lerda e tudo mais. Mas o sistema penitenciário lá é muito melhor do que o nosso aqui. Depois eu vou contar para vocês por quê, tá bom? Outros destaques no site do ICL. Olha só, os pacientes do SUS. Isso aqui é a engenharia criativa do ministro da Saúde, né? Do Padilha. Agora os pacientes do SUS vão poder ser atendidos por empresas de planos de saúde. Como é que o governo fez? Não é que o governo vai dar um plano de saúde para cada brasileiro, já tem, é o SUS, né? É que as empresas de convênio médico estão devendo muito dinheiro para o governo. E aí, em troca do pagamento da quitação dessa dívida, da amortização, elas vão passar também a atender pacientes do SUS no programa Mais Especialistas, tá? Nós vamos ler também daqui a pouco essa notícia para você. Outro destaque aqui, olha, a inflação brasileira, né, de que tanto reclama o Banco Central, que aliás hoje está arbitrando a Selic para o próximo mês, deve ficar em 15%. Mas descobriu-se que o transporte por aplicativo subiu 44,5%, tá? 44,5% subiram as tarifas cobradas dos passageiros de transporte de aplicativo. Mas aí você me pergunta, e o motorista? O motorista que é a parte vulnerável dessa história toda, porque tem que ter o carro, tem que trabalhar feito um louco, né? Trabalha 15, 18 horas por dia, muitos deles nem voltam para casa. O motorista está ganhando mais? Não, não está ganhando mais. Então você paga mais e quem bota o dinheiro no bolso são as empresas de aplicativos, cujo trabalho é apenas conectar o passageiro e o motorista, tá? Sem dar ao motorista nenhuma garantia de nada, né? Olha, o custo da corrida aumentou nessa proporção, 44,5%, para um aumento dos combustíveis de 7%. Quer dizer, saíram muito no lucro, né? E aí fica essa questão, mas e o motorista, né? A reportagem que o site nosso reproduz aqui é do Brasil de Fato, do Vinícius Kochinski, e eu vou ler para vocês um trechinho. O transporte público por aplicativo virou o novo vilão da inflação. Em 12 meses, o preço de uma corrida de Uber, 99 e outras plataformas subiu 44,5%, 50% a mais. Sendo que o segundo dos 377 itens que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mais encareceu. Só o café subiu mais do que os motoristas de aplicativo. Subiu 77,88% contra 45% dos aplicativos, né?
O aumento do preço das corridas, diz aqui a nossa reportagem, foi registrado pelo IBGE, aconteceu em período de estabilidade de preço dos combustíveis, na mesma proporção em que motoristas reclamaram dos valores recebidos das plataformas. E aqui tem uma série de reclamações elencadas pela matéria. Então, na hora que você chamar o seu Uber, ou 99, ou coisa parecida, pense nisso. O motorista que está dirigindo para você continua ganhando a mesma coisa, paga 7% a mais pela gasolina, mas é remunerado na mesma coisa. Enquanto isso, os donos de aplicativos embolsaram a diferença entre o preço que era praticado no ano passado e o preço que passa a ser praticado agora. E aí vocês precisam, para entender esse fenômeno, ler o livro do Yanis Varoufakis, né, o Tecnofeudalismo, que mostra para a gente como é que essa nova prática do feudalismo, né, dos marketplaces, ela hoje é a tônica da nossa economia, né, superando em muitas relações capitalistas convencionais, em que o capitalista era o dono dos meios de produção. Agora não mais. O capitalista agora é dono do espaço onde acontecem as trocas comerciais e a produção de riqueza, assim como era no tempo do feudalismo o senhor feudal, né, que explorava os servos porque detinha as terras. No caso da internet hoje, as terras são substituídas, metaforicamente, por esses espaços de marketplace, né, e áreas de encontro entre consumidores e prestadores de serviço em que a relação intermediária passa longe, por exemplo, da legislação convencional, tá? Então, na hora de pegar o seu Uber e de achar que está pagando caro demais, lembre que o motorista não está ganhando nada demais. Vamos falar sobre a prisão da Zambelli? Vamos lá? A Carla Zambelli foi presa, estava em Roma, na casa de amigos, né? Foi denunciada por um deputado italiano, né? Esse deputado repassou a informação à polícia, considerou um absurdo, porque acha que a Itália não é vale-a-couto de bandido brasileiro, e aí a Carla Zambelli foi presa, né? Vocês veem aí a imagem da nossa querida deputada foragida, né? Cara de peninha. Vamos ver aqui que nos diz o UOL Press no site do ICL. A deputada federal Carla Zambelli foi presa nesta terça, foi condenada a 10 anos de prisão porque invadiu o site do CNJ. Foi detida na Itália. O STF decretou no dia 5 de junho a prisão dela, que foi condenada a 10 anos de cadeia por causa dessa brincadeira da invasão do CNJ. O deputado italiano Angelo Bonelli relatou em postagem no X que deu o endereço de Zambelli à polícia e os agentes foram até lá para identificá-la e prenderam. Ele disse o seguinte: a Carla Zambelli está em um apartamento em Roma, forneceu o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli, escreveu o parlamentar. A deputada deve ser extraditada e trazida de volta ao Brasil, onde começará a cumprir pena em regime fechado. A prisão não será mais preventiva, tá? Ela já é definitiva, porque quando saiu do país, no fim de maio, o relator do processo no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, já havia considerado que ela tentava fugir da lei e decretou a sua prisão preventiva. Desde então, porém, a primeira turma da corte já rejeitou os pedidos da defesa da deputada e o caso transitou em julgado. Não há mais o que fazer. O governo italiano disse que não sabia o paradeiro da deputada. O governo italiano, que aliás é muito simpático, essa turma do bolsonarismo extremado. No dia 13 de junho, a administração da premier de direita Giorgia Meloni declarou que Zambelli desembarcou nos arredores de Roma no dia 5 de junho, mas que o alerta vermelho da Interpol só foi publicado horas depois. Ela chegou às 11h40, o alerta foi disparado às 16h24 e aí Carla Zambelli entrou numa boa e passou esse tempo todo por lá. Quanto tempo? Dia 5 de junho até o dia de ontem, 29 de julho. Portanto, foram quantos? 30 mais 25, foram 55 dias de turismo lá na Itália, quando ela deveria estar engaiolada devidamente como está agora, né? Então está aqui a informação da prisão, tá? E aqui, olha, veja só o que mais que aconteceu. Uma deputada, a Duda Salabert, tem aqui bastante ativa, propôs uma moção de aplauso para esse deputado italiano que colaborou na prisão da Zambelli, né? Constrangendo, inclusive, o governo italiano, que parece não ter tido muito empenho em encontrá-la lá, já que estava tão fácil. Um deputado tinha essa informação. Imagino que os sistemas policiais de inteligência da Itália também deviam ter meios para chegar até ela, mas não foi o que aconteceu.
Está aqui a reportagem do Kleber Lourenço, do nosso site, dizendo que a deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, apresentou à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara um requerimento solicitando a aprovação de uma moção de aplauso ao deputado italiano Angelo Bonelli pela atuação considerada decisiva na prisão da Zambelli. A homenagem proposta segue o artigo 117 do Regimento da Câmara, que prevê a concessão de moções de reconhecimento a personalidades que contribuam de forma relevante para causas públicas. De acordo com o texto, desde o mês de junho, Bonelli vinha se manifestando publicamente e cobrando das autoridades italianas, inclusive os ministros das Relações Exteriores e também do Interior, que localizassem Zambelli e cobrissem o tratado de extradição entre o Brasil e a Itália. Bonelli teria declarado que permitir que uma pessoa se tornasse intocável representaria uma vergonha pública, reforçando o caráter de urgência da ação. Eu quero ver aqui se eu consigo. Pode tirar a página para mim, por favor, Sato? Eu vou entrar aqui no X, porque teve uma manifestação muito importante do Hugo Mota ontem, e eu quero mostrar para vocês. Foi uma reação que até me surpreendeu bastante pelo inusitado da coisa, né? Porque ele declarou, tá aqui, ó, vou mostrar aqui já para vocês. Ele diz o seguinte, olha, no seu X, no seu Twitter, né? Pode botar, Sato, por favor. Tomei conhecimento da prisão da deputada Carla Zambelli pela imprensa, consultei o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nos repassou informações preliminares. Aguardamos as manifestações oficiais do Ministério da Justiça e do governo italiano. Mas aqui vem a parte que importa dessa comunicação. Importante lembrar que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na CCJ, em obediência ao regimento e à Constituição. E aqui a frase mais importante. Isso aqui gerou uma encrenca grande para o Hugo Mota ontem na internet com o time bolsonarista, tá? Porque ele afirmou isso aqui, olha. Não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda do mandato. Ou seja, me inclua fora dessa. O presidente da Câmara não vai mover uma palha para tentar ajudar a Carla Zambelli, né? Eu falei para vocês que eu fiz uma pequena comparação aqui, comparação pequena mesmo, que eu falo porque eu fiz isso aqui com o recurso de inteligência artificial, para que a gente possa ter uma ideia da diferença entre ficar preso na Itália, que é o que deseja Carla Zambelli, e cumprir pena aqui no Brasil, tá? É óbvia a diferença, porque a principal característica do sistema prisional italiano é trabalhar pela reabilitação, enquanto que aqui no Brasil o foco prevê a reintegração do condenado, mas a partir de uma visão mais vinculada à punição, né? Lá na Itália vigora o princípio da dignidade humana, reforçado por decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, e o regime progressivo tem penas alternativas bastante utilizadas. Evolui-se muito rapidamente para prisão domiciliar, liberdade condicional, trabalhos comunitários, tá? Aqui o regime prevê o seguinte, a pessoa começa a cumprir pena no fechado, vai para o semiaberto e depois para o aberto, porém com muitos entraves na prática, tá? Só que as penas alternativas que lá na Itália funcionam, aqui não funcionam. Aqui a regra é mesmo a do encarceramento em massa. Com relação à superlotação, se conseguir ficar na Itália, Carla Zambelli está tendo uma grande vantagem aqui. Sabe quantos presos tem na Itália? A Itália tem 1/3 mais ou menos da população do Brasil, cerca de 65 milhões de habitantes. Eles têm 60 mil presos lá, 60 mil, guarda esse número, tá? O Brasil tem 3 vezes mais habitantes do que a Itália, só que a média de presos por habitante aqui é muito maior, porque nós temos 850 mil pessoas engaioladas no Brasil, encarceradas, em presídios que são verdadeiras pocilgas, né? Lá na Itália, a média é de 100 presos para cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, a média é de 390 presos para cada 100 mil habitantes, ou seja, 4 vezes maior, tá? E o problema é que o sistema aqui é completamente lotado, porque, a despeito de termos 850 mil presos, o número de vagas é só de 500 mil. E aí o que faz? Fica botando muitos presos na mesma cela, né? E prisões provisórias aqui representam 30% da população carcerária. Não é o caso da Carla Zambelli mais como a gente viu, porque a Carla Zambelli já
superou essa etapa, o processo contra ela já transitou em julgado, né? Então é isso, tá aí a informação sobre a prisão. Vamos passar a tratar de outros assuntos enquanto a gente aguarda a longa novela que será agora a discussão da extradição ou não desta criminosa chamada Carla Zambelli ao Brasil, já sabendo aqui que o Poder Legislativo não moverá uma palha por esta alma penada. Assunto do dia de hoje, tarifaço do Trump. Por quê? Hoje é quarta-feira, daqui a 2 dias, na sexta-feira, as tarifas farão efeito. Ontem foi um dia um pouco diferente dos demais, porque os demais foram marcados por uma grande improdutividade na discussão dessa penalidade que o presidente Trump está apresentando ao Brasil, mas por conta de uma questão pessoal, de uma vingança pessoal, de um problema familiar que ele tenta resolver, chantageando as instituições brasileiras na tentativa de terceirizar aquele golpe de Estado que o Bolsonaro não conseguiu dar, silenciando o Supremo Tribunal Federal. Então, o assunto está ganhando o mundo, tá? Ontem, inclusive, nós tivemos aí um artigo muito valoroso, eu vou até mostrar para vocês, aqui está nas páginas do Valor Econômico, que é um artigo escrito por uma pessoa muito importante, por um economista super importante, que é o Joseph Stiglitz. Esse homem ganhou um prêmio Nobel de Economia e ele foi já presidente do Conselho de Economia do governo dos Estados Unidos, nos governos democratas, né? E ele escreveu esse artigo aí, olha, a brava posição do Brasil contra Trump, quer dizer, enaltecendo a posição de resistência que o Brasil adotou e fazendo referências muito elogiosas aqui ao presidente Lula. O que foi que o Stiglitz disse nesse artigo? Diz que por décadas os Estados Unidos foram o campeão da democracia, o campeão do Estado de Direito e dos direitos humanos. Sem dúvida, entre a retórica e a realidade, houve discrepâncias gritantes, porque durante a Guerra Fria, em nome do combate ao comunismo, os Estados Unidos derrubaram governos eleitos democraticamente. Por exemplo, ele cita aqui a Grécia, o Irã, o Chile e fala de outros países. Não cita, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, né, onde a Operação Condor e outras iniciativas marcaram a história do continente, mas tudo bem. Ele diz o seguinte, olha, mais recentemente a Suprema Corte tem atuado de forma contundente para restringir os esforços voltados a recuperar os legados negativos do longo histórico da discriminação racial e vem tecendo aqui considerações sobre a atuação dos Estados Unidos, até que diz o seguinte, olha, para qualquer um que conheça Trump, isso não deve ter sido surpresa. A grande surpresa foi que 70% dos republicanos acreditaram que a eleição dele foi manipulada. O que ele está fazendo aqui é uma referência àquela campanha infamante do Trump lá que dizia que as eleições foram roubadas lá, quando ele perdeu as eleições e perdeu inclusive para o Biden no voto popular. Teve 7 milhões de votos a menos que o Biden no voto popular, né? E aí o Stiglitz cita o seguinte, olha, os Estados Unidos há muito tempo servem de modelo a ser seguidos pelos demais, mas infelizmente há demagogos em várias partes do mundo mais do que dispostos a adaptar a fórmula de Trump de pisotear as instituições democráticas e repudiar os valores que as sustentam. Aqui começa a falar do Brasil. Um exemplo notório é o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que chegou a tentar imitar o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Congresso dos Estados Unidos com o objetivo de impedir a posse de Biden. A tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023 em Brasília foi maior que a invasão do Congresso. E aqui ele assinala uma diferença. As instituições brasileiras se mantiveram firmes e agora exigem que Bolsonaro seja responsabilizado. Por sua vez, os Estados Unidos têm seguido a direção oposta desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro. Mais uma vez, Trump deixou claro que adora tarifas alfandegárias e abomina o Estado de Direito. Chegou até a violar um acordo comercial assinado com o México e o Canadá no seu primeiro mandato. E agora, ignorando a Constituição dos Estados Unidos, que atribui exclusivamente ao Congresso o poder de impor tributos, e tarifas são tributos, ameaçou impor uma tarifa de 50% ao Brasil, a menos que o país interrompa o processo judicial contra Bolsonaro. Eis aqui, portanto, Trump infringindo o Estado de Direito a exigir que o Brasil, que tem cumprido todos os limites do devido processo legal no julgamento de Bolsonaro, também o infrinja. O Congresso dos Estados Unidos jamais aprovou tarifas como instrumento para forçar países a obedecer a ordens políticas de um presidente. E Trump não conseguiu citar nenhuma lei que lhe desse sequer uma mínima fachada para suas ações inconstitucionais.
Então, gente, o Brasil está servindo de referência lá para essa parcela da opinião pública americana, que é uma parcela majoritária hoje, cerca de 60% da população, que contesta o uso que Trump tem feito do poder para criar esse tipo de constrangimento, né, para velhos parceiros comerciais, não se importando em passar por cima das necessidades, inclusive dos empresários locais que dependem de insumos brasileiros, né? E agora começa a colher aí, em fontes muito bem estabelecidas de opinião, as críticas que merece, né? Entre outros elogios, ele diz aqui no texto, olha, assim como a China, o Brasil se recusa a ceder à intimidação americana. Lula está defendendo a soberania de seu país, não apenas do domínio do comércio exterior, mas também quando regula as plataformas tecnológicas controladas pelos Estados Unidos. O que o Brasil faz contrasta de forma gritante, diz Stiglitz, com o que aconteceu nos Estados Unidos. O processo legal avança de forma lenta lá nos Estados Unidos, mas criteriosa para responsabilizar os envolvidos na insurreição de 6 de janeiro. Só que Trump, imediatamente após a segunda posse, usou o poder de indultar para perdoar aqueles que haviam sido condenados, até os mais violentos. A cumplicidade em um ataque que deixou 5 mortos e mais de 100 policiais feridos deixou de ser crime, diz Joseph Stiglitz aqui. Assim como a China, o Brasil se recusa a ceder à intimidação americana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a ameaça de Trump como uma chantagem inaceitável e acrescentou que não é um gringo que vai dar ordens a este presidente. Falou e disse aqui o Lula, né, e o que disse calou fundo lá entre os críticos da política americana. Mas ontem o clima começou a desanuviar. Já vamos falar daqui a pouquinho sobre as tentativas brasileiras de abrir canais de negociação, muitas delas frustradas por conta da atuação traiçoeira dessa cobra venenosa chamada Eduardo Bolsonaro. Mas a pressão interna nos Estados Unidos acabou fazendo com que uma autoridade do governo admitisse que em certos casos de produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir, né, por exemplo, o café, o abacaxi, aí esses produtos seriam isentos da sobretaxa. E quem produz isso? Nós produzimos essas coisas. Nós produzimos, inclusive, o açúcar de cana que esse ditador, esse proto-ditador americano, Trump, quer colocar na Coca-Cola de lá, que é feita com xarope de milho, né? Então, ao mesmo tempo em que massacra o Brasil, ele abre campo para que as empresas tenham mais problemas na aquisição de matéria-prima, na aquisição de insumos para a fabricação lá dos seus produtos, especialmente essa bebida, que é quase que um símbolo da nacionalidade americana, né? E aí temos essa manchete aqui no Valor Econômico de hoje, também está retratada nos jornais do exterior. Os Estados Unidos podem isentar o café, o cacau e recursos naturais de tarifas, diz o secretário de Trump. Quem é o secretário? É o Lutnick, Howard Lutnick, que é o único interlocutor, por enquanto, do governo brasileiro no primeiro escalão do governo Trump, tá? Ele é o secretário de Comércio dos Estados Unidos e afirmou que as tarifas serão definidas até sexta-feira, que é o prazo fatal do presidente Trump. A matéria do Valor nos conta o seguinte: o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira que produtos que não são cultivados no país, entre eles café e cacau, poderão ser isentos de tarifas de importação impostas pelo governo Trump sobre os seus parceiros comerciais. Em entrevista a uma rede local de televisão, ele disse que a medida que poderia beneficiar o Brasil está sendo avaliada, só que ele não citou para quais países essa alíquota poderá ser zerada. O que ele disse foi o seguinte: o presidente inclui recursos naturais quando ele faz um acordo. Se você cultiva algo e nós não, então isso pode entrar sem tarifa. Então, se fizermos um acordo com um país que cultiva mangas, caso do Brasil, ou abacaxi, caso do Brasil, eles podem entrar sem tarifa. Café e cacau seriam outros exemplos de recursos naturais, afirmou Lutnick nessa entrevista, sem dar mais detalhes. Quer dizer, tudo o que ele pintou aqui nos diz respeito, né? Resta aqui a sensação de que muito pouco vai restar, se esse for o critério mesmo, para sofrer essa sobretaxa. E, infelizmente, com uma repercussão muito ruim, né, para quem fabrica, principalmente produtos de alto valor agregado aqui no Brasil, que tem como destino principal os compradores dos Estados Unidos, né? Mas vamos prosseguir aqui com mais um trecho dessa reportagem para que a gente veja qual é a extensão dessa pretensão, né, e do que deve acontecer entre hoje e amanhã, para que sexta-feira a gente possa saber se o Brasil será mesmo penalizado
como anunciou o governo Trump. O secretário Lutnick afirmou que todas as tarifas serão definidas até sexta, né? E o presidente americano afirmou que os governos que não receberam notificações por carta da Casa Branca, todos os outros que não estão citados nas cartinhas dele, deverão ser taxados em uma alíquota universal que vai de 15% a 20%. Diz aqui o Lutnick, para o resto do mundo vamos ter tudo pronto até sexta-feira. Sexta-feira não está assim tão longe, portanto podem esperar, tal como dissemos, 1º de agosto é a data que vamos definir todas essas taxas, afirmou o Lutnick. O governo brasileiro foi notificado em 9 de julho de que seria taxado em 50%, que é a alíquota mais alta do planeta. Tá? É uma deferência do Trump ao empresariado e aos trabalhadores brasileiros, tá? Em nome da família Bolsonaro, essa família que quer resolver a delinquência do seu chefe, né? do chefe do clã, com pressão internacional sobre o Brasil. Ao comentar negociações em andamento com outros países, Lutnick afirmou que as autoridades dos Estados Unidos e da União Europeia ainda estão discutindo tarifas sobre aço, alumínio e serviços digitais, dando sequência aos diálogos para avançar no acordo anunciado no domingo por Trump e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em paralelo, negociadores americanos e chineses continuam hoje uma série de reuniões para estender a trégua entre os dois países por mais 90 dias. E aqui, gente, fica aqui a pergunta, né? Daqui a pouco, quando os americanos, ou os estadunidenses, como queiram, começarem a acordar, já vão encontrar aquele café horroroso que eles tomam lá, mais caro na xícara, né? O suco de laranja, que também é presença universal na mesa dos norte-americanos, ele vai chegar mais caro, já está chegando mais caro. É preciso lembrar aqui que nós acudimos à ausência de proteína em forma de ovos, né? Nos meses que se passaram agora, porque eles tiveram uma crise de gripe aviária lá e se socorreram de países como o México e o Brasil, que agora o Trump quer sacanear com a sua política tarifária, né? E o consumidor americano, que já está pagando $1 por unidade de ovo, com certeza vai ser muito afetado pela majoração dos preços do suco de laranja, por exemplo, de algumas frutas que nós produzimos aqui, que não tem um produtor alternativo no mundo para fornecer. Então vai calar fundo. É preciso entender que essa resistência do Brasil, inclusive essa falta de possibilidade do diálogo, talvez tenha sido positiva, porque empurra o governo dos Estados Unidos para uma sinuca que ele mesmo armou, né? Isso vai representar a inflação dos Estados Unidos. O consumidor americano está se perguntando, mas olha, o que eu tenho a ver com a família Bolsonaro? Por que o Bolsonaro vai preso, está sendo julgado no Brasil e eu tenho que pagar essa conta aqui nos Estados Unidos? É assim que funciona a cabeça do consumidor americano, né? Vamos continuar com as informações, porque nós temos uma comissão de senadores nos Estados Unidos. Essa comissão é composta por 8 senadores de direita e também governistas, né? Só que eles estão tendo muita dificuldade lá para negociar. Eles se encontraram com a comissão de contrapartes do Senado americano ontem, mas eles foram impedidos de falar com 2 outros parlamentares republicanos que já estavam na agenda, mas o Eduardo Bolsonaro foi lá e atrapalhou esses encontros, dizendo que esses senadores são golpistas e não falavam pelo Brasil. Aí fica a minha pergunta aqui. Quem é que, na opinião desse sujeito, né, do traidor da pátria, fala pelo Brasil? Ele? Qual é a autoridade moral de Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, apelido que eu nem gosto de falar aqui, porque eu acho que tem uma conotação sexual que eu não aprecio. Mas vamos lá. O que esse cara está fazendo é algo absurdo. É muito possível que Eduardo Bolsonaro tenha rifado para sempre a possibilidade de viver no Brasil. Porque se voltar por aqui, ele tem razão, ele tem que ir preso. Porque esse cara é um traidor da pátria, né? É um traidor clássico da pátria brasileira. E tem atrapalhado demais essas investidas, essa tentativa de parlamentares brasileiros e de interlocutores do governo brasileiro de negociar. Não se consegue abrir um canal de negociação que o sujeito vai lá e atrapalha tudo. E olha, e aí os senadores brasileiros, nos conta aqui o valor econômico, os senadores concluíram que o Trump só se satisfará se humilhar o Lula. Mas a gente sabe que o Lula não está aí para ser humilhado. O Lula não é Bolsonaro, né? Que late muito nos palanques e depois fala baixinho na presença das autoridades que ele enxovalha.
Vamos ler aqui a matéria da Maria Cristina Fernandes, né, que foi publicada agora há pouco no jornal Valor Econômico. Ela está dizendo, olha, o primeiro dia da viagem aos Estados Unidos levou a comitiva de senadores a uma conclusão desoladora. Donald Trump precisará humilhar o presidente brasileiro para se sentir vitorioso, como fez, por exemplo, com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, né? Foi isso que os senadores ouviram por lá. E não só. O Brasil caminha para ficar fora da vala comum dos 15% a 20% anunciados por Trump e cair mesmo a de 50% de tarifa a partir de 1º de agosto. A questão Jair Bolsonaro é incontornável e Trump tem certeza de que o presidente Lula não interfere no processo judicial porque não quer. O processo é definido como um ponto irritante da relação porque Trump se identifica com o que vê como uma perseguição ao Bolsonaro. E aqui, só para lembrar, né, provavelmente na cabeça desse sujeito lá, do Trump, a história está assim, se eu, Trump, posso indultar aqui todos os meus patriotários, por que o Lula não faz isso lá no Brasil? Vou forçar o Lula a fazer isso. É um raciocínio primário de alguém que não passa de um idiota com mandato popular, né? Que não entende nada de economia, que não entende nada de comércio global, que não entende nada de geopolítica e está fazendo as coisas ao seu bel prazer, só pelo prazer de ditar uma nova ordem para o mundo, uma nova ordem que não beneficia necessariamente nem o Brasil, nem o país dele. Continuando aqui com o relato do Valor Econômico. Ao longo do dia, os senadores ouviram de representantes de 20 empresas reunidos pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos e também de escritório de advocacia com acesso à Casa Branca, que Trump precisará sair com a sensação de vitória para entrar num acordo com o Brasil. Nem que esse acordo seja assim tão favorável, como se deu, por exemplo, na Ucrânia, quando foi aprovado por 100% do parlamento daquele país. E tem mais, o Brasil está próximo demais da China e se quiser negócio com os Estados Unidos vai ter que repensar essa relação. Neste momento, até os senadores de direita não puderam deixar de pensar que não fosse a China, o Brasil estaria, diz aqui a Maria Cristina, fritinho da Silva. Como o tarifaço ainda custará se refletir nos empregos de empresas brasileiras com atividades nos Estados Unidos, a pressão que parlamentares americanos podem vir a fazer sobre a Casa Branca ainda vai demorar para colocar a bola no jogo, né? Botar a bola no chão. Então, gente, o que se espera por essas análises é que essa novela vá além da sexta-feira, né? Além da sexta-feira. Eu falei agora há pouco para vocês que os preços lá já estão se fazendo sentir. Os aumentos de preço estão berrando lá para o consumidor americano que segue se perguntando, mas por que eu tenho que pagar a conta das afrontas do julgamento de um títerezinho do Trump lá no Brasil que ele não admite que seja preso, né? E aqui nós temos uma matéria no G1 que anota o que está acontecendo com esse movimento dos preços aí, que sensibiliza, né, a opinião pública americana. O título é esse, tarifaço, enquanto Trump consegue tarifas, americanos recebem aumento de preços. Nos últimos meses, grandes varejistas e fabricantes de bens de consumo alertaram que teriam que reduzir lucros ou repassar custos aos clientes. Algumas empresas já fazem ambas as coisas. A matéria nos dá conta do seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aplicando suas tarifas a uma porção de países e as empresas americanas já indicam como pretendem reagir, repassando os custos aos consumidores. Nos últimos meses, grandes varejistas e fabricantes de bens de consumo alertaram que tarifas sobre produtos importados pressionariam as operações, obrigando-os a reduzir lucros ou então a repassar custos, né? No caso da Procter Gamble, por exemplo, e de outras empresas, ambas as medidas já estão sendo adotadas, ou seja, redução de lucros e aumento de preço. Na terça-feira, a gigante do setor de bens de consumo, que fabrica itens domésticos como papel toalha e detergente, divulgou uma projeção negativa para o 2025, comunicou a grandes varejistas como o Walmart, por exemplo, que é a maior cadeia de varejo dos Estados Unidos, que vai aumentar os preços de alguns produtos já a partir da próxima semana. Esse desafio enfrentado pelas empresas nos próximos trimestres deve ser repassado aos consumidores. A Procter Gamble informou que aumentará os preços em cerca de 25%, de cerca de 25% dos seus produtos nos Estados Unidos, para compensar os custos dessas novas tarifas. Segundo o porta-voz da empresa, reajustes ficarão na faixa de um dígito médio em todas as categorias. Portanto, vem aí a conta, senhores consumidores dos Estados Unidos, se preparem para pagar a conta
dos desatinos da família Bolsonaro aqui no Brasil. Com relação à posição das autoridades brasileiras, nós temos uma posição que segue firme, né? Uma posição cautelosa que segue firme e muito lúcida, que produz manchetes como essa que você está vendo aí no principal jornal da banca brasileira, que é o Valor Econômico, né? Uma fala do ministro Haddad na manchete dizendo que Lula está aberto a ligar para o Trump, mas com protocolo, né? Para não repetir o papelão que aconteceu com Zelensky, já ainda aqui emulando o mesmo espírito disso que foi percebido pelos senadores lá nos Estados Unidos, que esse sádico desse Donald Trump está querendo humilhar o governo brasileiro para se impor ao Lula como se fosse chefe dele, né? E o Haddad está alertando, o Lula pode até ligar, só que não vai ter palhaçada como aconteceu com o Zelensky, né? A matéria diz o seguinte: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça que o presidente Lula está aberto a dialogar sobre o tarifaço e até a telefonar para o seu pai nos Estados Unidos, Donald Trump, mas com um protocolo a seguir para evitar aquilo que aconteceu com o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, né? O que disse aqui o ministro Fernando Haddad? O presidente Lula tem um outro tipo de perfil. Se houver uma reunião entre os presidentes, um telefonema entre os presidentes, nós temos que ter a segurança de que não vai acontecer com Lula o que aconteceu com o Zelensky, que passou por aquele papelão horroroso lá na Casa Branca. O horroroso aqui é por minha conta, mas foi uma cena, né, uma cena vexatória aquilo. Como é que um presidente de um país expõe outro chefe de Estado a uma situação horrorosa daquelas, né? O que diz o ministro Haddad? Nós estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade a discussão. Agora, isso tem que ter um protocolo também, porque você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you, batendo continência, completou. Ele disse que os canais de negociação estão sendo vagarosamente desobstruídos, mas que ainda há muita incerteza sobre a amplitude do tarifaço. Abre aspas para a declaração do Haddad. Penso que temos condições de continuar negociando porque os canais estão sendo desobstruídos. Vagarosamente, mas estão, afirmou ele. Haddad negou que o governo tenha demorado para negociar com os Estados Unidos, contou que estava mantendo conversa com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, desde maio deste ano, mas depois o diálogo foi interrompido porque as negociações foram concentradas na Casa Branca. O ministro brasileiro disse o seguinte: de maio para cá, estou trabalhando na negociação com os Estados Unidos. Agora, o governo dos Estados Unidos mudou completamente de postura de maio para cá. Não há, nem da parte dos Estados Unidos, total clareza sobre o que vai entrar no tarifaço, avaliou o titular da Fazenda aqui no Brasil. Ele disse que o Bessent está na Europa nesta semana, mas espera que no retorno do secretário do Tesouro aos Estados Unidos, o diálogo com a Fazenda brasileira possa ser finalmente retomado. E durante a entrevista o ministro contou que nas conversas que ele e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão tendo com secretários e com técnicos americanos, há muitos outros temas que são tratados pelos Estados Unidos como uma justificativa para o tarifaço, além daqueles presentes na carta justificando a taxação em 50% dos produtos brasileiros. E o Haddad afirmou também, segundo o Valor, que o tarifaço pode ter um efeito deflacionário no Brasil. Por quê? Porque vai aumentar a oferta de produtos em território nacional. Por outro lado, como o Brasil exporta muitos insumos para os Estados Unidos, a população americana será fortemente afetada. Ou seja, é aquilo que vem sendo dito desde que essa novela começou, né? É ruim para nós? É ruim. Vai afetar as vendas para países estrangeiros? Vai afetar. O Brasil vai ter que buscar novos parceiros comerciais para escoar a sua produção? Vai. Vai ter prejuízo para produtores por exemplo, produtos perecíveis como as frutas? Pode ser que tenha. As exportações já estão paradas porque já não há mais tempo de enviar esses produtos para os Estados Unidos antes do vigor dessas tarifas. Mas até sexta-feira tem um mundo aí para passar, um mundo de água para passar embaixo dessa ponte, né? Porque, afinal de contas, parece muito claro, e essa é uma visão compartilhada tanto por técnicos brasileiros quanto por técnicos americanos. Talvez o problema lá seja pior do que o problema aqui. Até porque o Brasil compra muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. E vocês repararam que nos últimos dias ninguém falou mais sobre retaliação no Brasil?
sabe? Me parece que essa discussão agora caiu no momento, né, de melhor elaboração. Por quê? Impor uma sobretaxa para retaliar o governo dos Estados Unidos significa, da mesma forma como significa lá prejudicar o consumidor americano, aqui significa prejudicar o consumidor brasileiro, que afinal de contas é quem paga essa tarifa, né? E qual é a repercussão disso ao redor do mundo, né? Muita gente muito preocupada. Essa preocupação não é só dos brasileiros, ela é compartilhada principalmente por grandes fornecedores de produtos na Ásia, né? Que estão lá com a pulga atrás da orelha, achando que não vão sobreviver a essa desglobalização da economia pretendida pelo Trump, né? Então nós temos aqui essa matéria no G1 Economia, dando conta do clima lá fora. A gente olha aqui para o nosso umbigo, num momento de tanta preocupação como esse agora, acho que o sofrimento é exclusivamente nosso. Mas mesmo naqueles países que receberam tarifas menores, a repercussão é muito grande, né? Então a matéria aqui nos conta como centros de produção de roupa do Camboja e do Sri Lanka, por exemplo, que dependem profundamente dos Estados Unidos para as suas exportações, estão vendo aí o que vai acontecer no futuro, né? A matéria diz o seguinte: milhões de trabalhadores da indústria do vestuário na Ásia, que já enfrentavam dificuldades para garantir o seu sustento, temem agora pelos seus empregos à medida que se aproxima o prazo para que os seus países cheguem a um acordo comercial que evite essas tarifas punitivas impostas pelos Estados Unidos. No dia 9 de julho, após uma pausa de 90 dias para que os países pudessem negociar acordos, o presidente Trump notificou diversas nações de várias partes do mundo sobre as novas tarifas que devem entrar em vigor depois de amanhã. Entre os países asiáticos que receberam as cartas de Trump, encontram os centros de produção de roupas, como, por exemplo, Camboja e Sri Lanka. Países dependem profundamente dos Estados Unidos para exportar seus produtos, e as cartas informaram que as tarifas para essas duas nações, seriam de 36% e de 30%. Empresas como a Nike, a Levi's, a Lululemon, são algumas das grandes marcas americanas que importam desse país grande parte dos seus produtos. Aqui é uma afirmação aqui de uma trabalhadora. Você pode imaginar o que vai acontecer se perdermos nossos empregos? Questiona Nao Soklin, trabalhadora de uma fábrica de roupas no sudeste do Camboja. Estou muito preocupada, especialmente com os meus filhos. Eles precisam comer. Ela e o marido, que se chama Kok Taok, ganham a vida costurando bolsas 10 horas por dia. E juntos eles ganham cerca de $570, cerca de R$3.150 por mês, que é suficiente para pagar só o aluguel e sustentar a comida de 2 filhos pequenos e mais os pais idosos, né? Então vocês veem por aqui que a repercussão é enorme, né? Tem muita gente muito preocupada e é incrível, né, perceber como a impiedade, como a falta de sensibilidade do Trump não leva em consideração o sofrimento humano. Para ele tudo é só demonstração de poder. Vamos mudar agora para outros assuntos, nós temos mais alguns minutinhos aqui antes do N1 e eu quero mostrar para vocês aqui o comportamento estranho da Polícia Rodoviária Federal. Vocês sabem, vocês se lembram daquele episódio, a Polícia Rodoviária Federal teve muito vinculada ao bolsonarismo, né? Ajudou a promover as motocicletas, a Polícia Federal se comportou mal, matou o Genivaldo, lembra? Matou asfixiado no porta-malas de um carro com uma bomba de gás lacrimogêneo. Só que a Polícia Rodoviária Federal agora não quer saber de explicar por que o Bolsonaro não foi multado nenhuma vez por estar dirigindo moto sem capacete, já que existe uma legislação no Brasil. E se recusa, inclusive, a esclarecer por que não aplicou as multas em questões levantadas com base na Lei de Acesso à Informação. Aqui nos conta aqui o site Ponte Jornalismo, né, matéria do Gil Luiz Mendes, que está reproduzida no portal do ICL. A reportagem diz o seguinte: os motivos pelos quais Bolsonaro pode pilotar motocicleta sem usar capacete em diferentes eventos pelo país sem ser multado pela Polícia Rodoviária Federal é segredo de Estado, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal. Em resposta a um questionamento feito via Lei de Acesso à Informação, a corporação afirma que, ao dar informações, poderia... Olha só, gente, como é que é quando a instituição ainda não fez a autocrítica necessária e não superou ainda, né, a sua vinculação com o bolsonarismo, né? O que eles disseram aqui? A divulgação dessa informação pode causar risco a planos ou operações estratégicas do Gabinete de Segurança Institucional. Será que eles ainda estão contando com algum presidente por aí que vai voltar a repetir
esse emblema fascista do Bolsonaro, inspirado lá nas motocicletas do Mussolini, é improvável, né? Até porque esse líder está preso, não está preso, está sendo julgado, está quase preso, né? Bom, o pedido, com base na Lei de Acesso à Informação, foi feito no dia 25 de setembro e fez 5 perguntas à Polícia Rodoviária Federal, tendo como base a motociata feita por Bolsonaro em um evento de campanha no Agreste, Pernambuco, em 17 de setembro. Na ocasião, o candidato à reeleição ao Planalto se deslocou por mais de 60 quilômetros entre duas cidades, Santa Cruz do Capiberibe e Caruaru, e sem esse equipamento de segurança, sendo escoltado pela Polícia Rodoviária Federal. Então, o site Brasil de Fato fez essa indagação à Polícia Rodoviária Federal e recebeu a seguinte resposta: informamos que o acontecimento em tela tratava de um evento presidencial, previamente informado à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, no caso a Polícia Rodoviária Federal. Excelentíssimo senhor Presidente da República, cujo planejamento foi mormente idealizado pelo Gabinete de Segurança Institucional, sendo que a PRF apenas apoiou a logística do evento. Ou seja, aí o Bolsonaro faz o que faz, né? Ele de propósito, porque ele é um sujeito que despreza a legislação, despreza qualquer limite, não usa o equipamento, a Polícia Federal organiza e não pune, não faz a multa. Não é prevaricação? Não te parece que isso é prevaricação, não? Olha, tem aqui, gente, uma boa notícia para vocês. Está aqui na tela, no site Hora Jurídica. Este homem que devotou a vida ao roubo e à tunga de dinheiro público começa finalmente a devolver uma parte daquilo que roubou para os cofres públicos, né? Fechou um acordo, vai devolver 210 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo, dinheiro que ele roubou quando fez só 2 obras, uma avenida aqui em São Paulo, né, a Avenida Roberto Marinho, e uma outra que eu vou mostrar aqui para vocês. O ex-prefeito Paulo Maluf, 93 anos, e seus familiares, porque toda a família participou desse acordo, fecharam um acordo com o Ministério Público Paulista para o pagamento de 210 milhões de reais aos cofres municipais. O documento de não persecução civil foi assinado ontem e visa ressarcir o roubo, que aqui o texto trata de desvios, né, de verbas públicas ocorridos entre 1993 e 1900, só num trechinho da vida pública dele, assim, durante o 2º mandato do político na capital paulista. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital coordenou as negociações junto à Procuradoria-Geral do município e o acerto financeiro encerra disputas judiciais que se prolongavam há décadas nos tribunais brasileiros. Esse acordo engloba irregularidades relacionadas a essas 2 obras que eu falei, um túnel, que é o túnel Ayrton Senna, e a atual Avenida Roberto Marinho. Autoridades estimam que os desvios totalizaram aproximadamente 300 milhões de dólares. E agora ele está devolvendo 210 milhões de reais. Portanto, na biografia deste delinquente chamado Paulo Maluf, o crime mais do que compensa, né? E não é que ele não tenha sido nunca molestado, mas ele pagou muito pouco pelos desaforos com o dinheiro público que cometeu ao longo de toda a vida. E olha, ele é o autor daquele bordão, bandido bom é bandido morto, né? A gente discorda do Maluf aqui no ICL, tá? E todo cidadão de boa fé deveria discordar. A gente acha que bandido bom é bandido preso. Quer dizer, não é o caso do Maluf, que continua em liberdade, né, aos 93 anos de idade, desfrutando do patrimônio amealhado à custa do contribuinte brasileiro. Com essa boa notícia, né, que pelo menos uma parte do que foi levado vai ser devolvido, eu encerro aqui o N1, mas chamando a atenção de vocês para um evento que nós vamos ter aqui no dia 31, amanhã, tá? E é um evento muito bacana. Sato, põe aqui para mim no telão. É uma aula ao vivo com 2 craques. Olha, o Gessé Souza e o professor João César de Castro Rocha vão estar aqui às 20 horas amanhã para que você possa participar dessa conversa. Quem são os inimigos do povo? Né? Editando aqui aulas que foram alguns dos maiores sucessos do ICL. Então não perca, amanhã, dia 31, você pega o seu convite para participar dessa conversa, imperdível mesmo, aqui no site do ICL. Bota aqui para mim na tela. Vai no despertaicl.com.br ou aqui no icl.com.br/aula, tá bom? Que você cai na página de inscrição, pega o seu convite e olha, é um tema, né, que está muito atual. Quem são os inimigos do povo?
Se você não tem isso muito claro, aproveite e esclareça amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Boa quarta-feira para vocês, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Duas das aulas de maior sucesso que o ICL trouxe para vocês foram o Plano Secreto da Extrema-Direita, com João César Castro Rocha, e o Pobre de Direita, de Gessé Souza. Imagina os dois juntos? Pois é a surpresa que a gente preparou para vocês no dia 31 de julho, às 8 horas da noite. Os dois vão conversar sobre o que é essa força, né, que tanto nos atrasa, que tanto nos oprime e que tanto nos ameaça aqui no Brasil. A gente se encontra dia 31.